Glória a Deus, é um prazer para mim também estar aqui com vocês e poder desfrutar de tudo aquilo que o Senhor, de certa forma, tem feito aqui. E eu sei que para mim, não só privilégio, mas também uma grande responsabilidade estar aqui com vocês nessa noite e partilhar algo de Deus, partilhar algo que vem do coração do Senhor, né? Tô com borboletas na barriga, assim, não sei, sabe, aquele frio, aquela coisa. Será que vai ou não vai? Mas eu acredito que quando esse frio na barriga for embora aí, qualquer homem e mulher de Deus, ele precisa se preocupar, né? E quando ele sobe com muita confiança, assim, é porque ele já se tornou profissional demais, né? Ele já se esqueceu de depender do Senhor, ele já se esqueceu de que ele, de certa forma, é apenas um homem fraco nas mãos de um Deus poderoso. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nesses dias nós temos aqui um encargo, um objetivo, que é estar falando um pouco a respeito de identidade, de propósito e de destino, ok? Já sentei com o DH e nós aí separamos alguns assuntos, algumas questões, e nós vamos trabalhar de uma maneira assim bem sistemática e sequencial. Então, se você pode, tem essa disponibilidade, se você puder estar em todas as reuniões, isso vai ser assim muito interessante, porque você vai poder aproveitar toda uma construção. É claro que se você não puder, o fato de você vir em uma ou em outra também não vai atrapalhar o seu entendimento em relação a isso. Mas para receber de forma íntegra, plena, completa, seria muito interessante que nós pudéssemos estar aqui todos os dias, ok? Né? Dentro da sua disponibilidade. Mas eu mais uma vez quero enfatizar, né? Porque daí tem gente que já vai para um outro extremo. Puxa, já não pude ir, então não vou mais, né? Então calma, querido, né? Todas as ministrações vão ter começo, meio e fim dentro dessa realidade, mas elas estão dentro de um plano maior, de uma construção, né? de um entendimento que precisa de certa forma ser gerado aqui por nós nesses dias, ok? Então eu quero começar aí falando com vocês um pouco a respeito de identidade, ok? Aí eu separei alguns slides aqui, algumas coisas. E a grande ideia desses dias aqui, de certa maneira, é poder responder, né, ainda que de uma maneira incompleta, as 3 das mais importantes perguntas que uma pessoa pode se fazer. E quais são essas perguntas? A primeira pergunta, né, tá travando esse negócio aí. Diz assim: quem eu sou? Quem que eu sou? Quem que você é, filho? Não sei se você nunca pensou no poder que tem em se descobrir uma identidade. Então, quem eu sou? Acho que está travado isso aqui, Rafael. Ou não? Você que está passando aí ou não? Não? Você está de arte, né, filha? Você é um calvinista, né, cara? Disfarçado aqui no meio, né? Querendo burlar tudo, né? A outra pergunta: por que eu estou aqui? A primeira pergunta, identidade, quem eu sou tem a ver com identidade. A segunda pergunta, por que eu estou aqui, está relacionada a propósito. E a terceira pergunta, para onde eu vou, ela está relacionada a destino, ok? Então, de certa maneira, nós vamos tentar aqui de uma maneira, ainda que humana, limitada, nós vamos tentar trazer uma resposta para essas 3 realidades. Quem nós somos? Por que nós estamos aqui? E qual vai ser a realidade do nosso destino? Para onde é que nós iremos? Tem muita gente que de certa maneira está batendo a cabeça, está perdido, não sabe quem é, não sabe para onde vai, não sabe se casa ou compra uma bicicleta, né? Não sabe se vai fazer isso, se vai fazer aquilo. E eu e você em Cristo Jesus, nós não precisamos passar por essas realidades. Existe uma vida oculta, existe uma vida que está escondida em Cristo Jesus e que precisa ser descoberta por nós. Nós não fomos feitos por Deus para andarmos por aí batendo a nossa cabeça, para andarmos por aí correndo atrás do nosso rabo, né? Que nem um cachorro maluco. Nós fomos feitos para experimentar um plano e uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Só que para que nós possamos chegar nesse lugar e nesse ponto, nós precisamos trilhar todo um caminho, ok? Aí nós vamos começar falando então a respeito de identidade. Não sei se você conhece esse cara aí, né? Quando a gente vai falar um pouco a respeito de identidade, muitas pessoas de certa maneira elas já pensam no seu documento, né, cara? Então tá aí a identidade do seu Madruga,
né? A gente sempre pensa um pouco dentro dessa realidade. Agora, o que seria identidade, queridos? Identidade seria a própria consciência que alguém vai ter de si mesmo. Identidade seria a maneira como a própria pessoa se enxerga. A identidade, ela não está relacionada a como nós somos vistos por outras pessoas, mas a como nós somos vistos por nós mesmos. E, por exemplo, é pelo fato de termos uma identidade que nós podemos então ser diferentes. Porque a identidade, ela tem a função de distinguir. A identidade tem a função de marcar diferenças. Sejam essas diferenças físicas, emocionais, né, e comportamentais. Agora é interessante que essa identidade aí, que é a consciência que alguém tem de si mesmo, de certa maneira essa identidade ela é produto de uma construção pessoal. A identidade, irmãos, ela não nasce ou não surge da noite para o dia. Ela de certa maneira é a somatória de 3 conjuntos de fatores. Primeiro, das influências hereditárias. Segundo, das influências do meio social no qual nós estamos. E terceiro, ela é fruto das nossas experiências pessoais. Então, não é da noite para o dia que nós, de certa forma, nos tornamos em quem nós somos. A identidade, para ser construída, depende de um longo percurso na realidade das nossas vidas. E cada um desses fatores, os fatores hereditários, a questão do meio e das experiências pessoais são importantes na formação da nossa identidade. Então a primeira questão aqui, queridos, são essas influências hereditárias. O que é isso? Seria esse patrimônio genético que o indivíduo vai receber no momento da sua concepção. Isso vai definir questões físicas. Por exemplo, o fato desse cara ser alto ou baixo. Ele é mais magro. Uma realidade também tá. Joga um ganho nele para nós. E 3 microfones, nenhum tá funcionando, hein, cara? Meu Deus, hein? Foi melhor isso aqui do som, hein, pastor? Não é brincadeira, irmão. Só pra vocês deram uma risadinha. Olha aí, ó. Obrigado, pastor. Viu? Olha só, hein? Hã? Pronto, agora vai. Vamos bater uma palmas para esse cara. Aê! Então a primeira realidade, a questão da influência hereditária, isso diz respeito às características físicas que uma pessoa tem. O fato dela ser alta, ser baixa, ser gordinha, ser magrinha, os seus traços fisionômicos e assim por diante. É interessante que cada uma dessas questões, de certa maneira, vai demonstrar algo para o próximo passo. Se uma pessoa não consegue se aceitar como ela é, né, vamos dizer assim, eu estou um pouco fora do meu peso, digamos, então eu não consigo me aceitar como eu sou. Isso automaticamente vai prejudicar um pouco o próximo passo, que é a questão das influências do meio. Depois da questão hereditária, o cara vai para a realidade do meio. Ou seja, no meio ele vai passar por um processo de socialização, onde o comportamento dele vai ser moldado segundo os padrões da cultura na qual ele está. E o interessante é que nós não simplesmente estamos num estado, numa cidade, temos uma cultura, nós também estamos dentro de uma família, nós participamos de tal escola, de tal grupo de amigos, estamos em determinada faculdade. E isso tudo, de certa forma, vai somando e agregando valor dentro dessa identidade que está sendo formada. Depois disso, né, nós temos aí a questão das influências, das experiências pessoais. Ou seja, o modo como as pessoas vão vivenciar suas experiências, vão marcar de forma positiva ou negativa as suas vidas. Então é interessante que diante de um patrimônio genético único que eu tenho, algo que herdei do papai e da mamãe, dentro de um contexto social e cultural que também é único, de certa maneira, cada um de nós vão passar por experiências pessoais que são umas diferentes das outras. E o interessante é que a forma como eu e você vamos viver cada uma das nossas experiências, isso também vai trazer traços e marcas para a realidade da nossa identidade. Agora é interessante, queridos, que a identidade, então, vai ser resultado disso aí. Resultado da interação que é combinada
né, e dinâmica de fatores hereditários e sociais, e também como dos significados atribuídos pelo indivíduo e as suas experiências pessoais. Então, por causa disso tudo aí, né, e se a gente tivesse num outro ambiente, em outra realidade, eu ia ser bem mais chato com essa parte, porque essa parte é chata, não é verdade? Por isso que eu estou passando ela rápido, para a gente entrar na Bíblia e começar a perceber algumas coisas que são bem interessantes. E eu não sei também se já despertou algo em você em dizer, puxa vida, vim na igreja para ouvir um negócio que eu já sei há muito tempo e que em certo sentido não concordo. Agora, é interessante que cada questão dessa identidade, ela foi gerando assim, tipo uma crise em nós. E hoje nós somos pessoas que têm uma identidade entre aspas, porque na verdade nós não sabemos quem somos. Porque, por exemplo, nós entramos dentro da realidade da igreja e nós pegamos uma máscara dessa e colocamos. Nós entramos no nosso trabalho, nós pegamos uma outra máscara daquela e colocamos. Nós entramos, por exemplo, na nossa família, pegamos uma outra máscara daquela e colocamos. Ou seja, nós não sabemos quem somos. E pelo fato de não saber quem nós somos, nós precisamos ser diversas pessoas em cada lugar onde nós estamos. Ou seja, a hipocrisia reina no nosso meio porque nós não sabemos quem verdadeiramente nós somos. A falta de constância e de estabilidade, seja ela emocional, ela reina em nosso meio porque nós não sabemos quem somos. As pessoas não conseguem ter o mínimo de responsabilidade e compromisso com a realidade do reino dos céus, com a igreja, porque elas não sabem quem elas são. Porque elas vivem numa crise, e em cada lugar onde elas estão, elas precisam ser um tipo de gente. Em cada lugar que elas estão, elas precisam ser um tipo de pessoa. Ou seja, a nossa identidade natural, ela é formada dessa maneira. Só que eu quero dizer para você que Cristo, Ele tem algo que transcende toda essa realidade que foi explanada aqui nessa noite para mim e para você. Cristo tem algo que está sobre essa identidade natural. Cristo literalmente tem para nós a realidade de uma identidade que é sobrenatural. Eu e você não precisamos ser escravos da nossa hereditariedade. Eu e você não precisamos ser escravos do meio onde nós crescemos ou do meio onde nós vivemos. Eu e você não precisamos ser escravos das nossas experiências emocionais. Eu e você podemos ser libertos de tudo isso, porque é isso que Cristo veio fazer. Eu e você não precisamos passar a vida inteira lembrando que um dia o meu pai, quando eu tinha 3 anos de idade, me deu uma surra, e desde aquele dia eu nunca mais consegui me relacionar com Deus como um pai, porque o meu pai um dia me bateu. Não sei se você já ouviu essa história triste. Queridos, essa história triste precisa ser contada para que não a gente entenda as pessoas, mas para que a gente possa levar as pessoas a um lugar onde elas possam conhecer verdadeiramente quem elas são. Porque quando elas conhecem verdadeiramente quem elas são, os seus traumas, as suas dores, as suas complicações, tudo aquilo que está amarrando, tudo aquilo que está impedindo, tudo aquilo que está atando, tudo aquilo que está prendendo essas pessoas, elas caem diante daquilo que lhes é revelado em Cristo Jesus. Cristo nos chamou para uma vida em abundância. Cristo nos chamou para uma liberdade gloriosa. Cristo nos chamou para um tempo, queridos, onde nós podemos desfrutar de tudo aquilo que foi pensado a nosso respeito desde a eternidade e desde a fundação do mundo. Só que agora, quando nós de certa maneira queremos ingressar nos propósitos que Deus tem para nós, utilizando essa identidade natural, quando nós queremos de certa maneira, com todo o pacote que temos, que faz ser quem nós somos, quando nós pegamos tudo isso que somos e queremos ingressar nos planos e propósitos de Deus, sabe o que acontece, irmão? Nós nos frustramos. Porque não tem como entrar naquilo que Deus tem preparado para nós, baseado nessa identidade humana, baseado nessa identidade terrena, baseado nessa identidade que de certa forma não diz respeito às coisas que Deus tem para nós, mas diz respeito às coisas que nós experimentamos nesse mundo. E é interessante que todas as vezes que nós tentamos entrar naquilo que Deus tem para nós, debaixo dessa realidade que é natural, nós só temos um destino. E qual é o nosso destino? A frustração. Queridos, por que hoje os consultórios, os nossos amigos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, por que os seus consultórios estão cheios?
Porque a empresa de antidepressivos é a empresa que mais cresce nos nossos dias. Porque as doenças que eles chamam psicossomáticas, ou as doenças da alma, são as doenças que mais têm assolado os nossos irmãos, o nosso povo. Porque infelizmente as pessoas não estão conseguindo discernir quem verdadeiramente elas são. As pessoas carregam resquícios da sua velha vida, quando Cristo lhes disse que teria uma nova vida preparada para elas. As pessoas continuam insistindo naquilo que é velho, quando a Escritura diz que aquele que está em Cristo é o quê? É uma nova criatura, que tem a oportunidade de ver todas as coisas velhas da sua vida sendo retiradas, se passando, literalmente tornando-se em passado. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 1, versículo 1, para que nós pudéssemos entender algumas coisas. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Olha o menininho chorando. Quantas vezes você já não foi esse menino aí? Fazendo beijinho para Deus e dizendo: Deus. Hã? Quantas vezes? Hã? Olha aí, ó. A Bíblia estudinho, com o nariz cheio de ranho. Esse daí sou eu e você, cara. Chorando leite derramado, né? Agora eu quero que nós possamos entrar com essa introdução dentro da realidade desse texto e começar a observar e a perceber como um homem baseado na sua identidade natural, ele pode despercebidamente desconsiderar o propósito que Deus tem para ele. Jeremias capítulo 1, versículo 1 diz assim: palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então o que nós vemos nesse primeiro versículo, irmãos? Nós vemos a herança hereditária de Jeremias. Quem era Jeremias? Jeremias era filho de Uquias. E quem era Uquias? Era um sacerdote. Então Jeremias foi um menino que cresceu envolvido nesse meio, onde servir a Deus era algo que era levado a sério. Jeremias era filho de sacerdote. E humanamente falando, o que Jeremias se tornaria? O que ele seria? Filhinho de peixe, peixinho? Filhinho de sacerdote, sacerdotezinho. Ou seja, humanamente falando, existia um destino traçado para Jeremias. Jeremias seria um sacerdote. Agora, há algo além aqui. A gente também consegue ver um pouco da contribuição do meio social de Jeremias. Onde é que Jeremias nasceu? Eles estavam onde? Em Anatote, na terra de Benjamim. O que era Anatote? Anatote era uma cidadezinha a 5 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. E essa cidadezinha servia de habitação para levitas. Ou seja, todo o contexto de Jeremias era um contexto onde a realidade do sacerdócio estava presente. Ou seja, não teria nem, se Jeremias quisesse, a possibilidade de que Jeremias fugisse da realidade daquele contexto. O menino cresce numa casa sacerdotal, o menino está envolvido numa sociedade sacerdotal, e a perspectiva, a expectativa, o apontamento futuro para a vida de Jeremias é que um dia esse Jeremias seria um sacerdote. Mas de repente, olha o versículo 4, algo acontece que de certa forma vem para quebrar todo um paradigma que está sobre a vida de Jeremias, e que em nome de Jesus algo aconteça na nossa vida nessa noite, que quebre os nossos paradigmas, que nos traga uma nova perspectiva, que nos aponte um novo caminho, que nos desafie para um novo futuro, que nos leve para uma nova realidade. Dá um glória a Deus aí. Não vou falar que nem o irmão falava, o cara de coruja, né? Olha que lindo que é o versículo 4, irmãos. De repente, no meio de todo esse contexto humanamente organizado,
no meio de todo esse contexto onde Jeremias já sabia de onde vinha, para onde iria, nesse contexto onde de certa forma não se encaixava nada novo, nesse contexto onde supostamente Deus já tinha preparado todas as coisas e Jeremias não podia ser desafiado por nada e nem ninguém, porque simplesmente ele tinha que seguir uma fila, seguir uma ordem e chegar no lugar que ele deveria chegar, que era ser um sacerdote. De repente, nesse momento, Deus intervém nessa história e as coisas começam a ser diferentes. O versículo 4 diz: a mim veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te consagrei e te constituí um profeta para as nações. Entenda que havia um propósito e um destino preparado para Jeremias. E esse destino, esse propósito, ele ia além da realidade da sua hereditariedade. Esse destino, esse futuro, esse propósito, ele ia além de toda a herança que Jeremias tinha absorvido pelo meio. O que Deus tinha preparado para Jeremias era totalmente diferente do que o meio poderia proporcionar. Só que infelizmente Jeremias, ele se encontrava numa situação onde estava então impossibilitado de corresponder ao chamado de Deus, porque Jeremias, ele continuava preso à sua própria realidade. Quantas pessoas nós conhecemos hoje na igreja que não têm condições, entre aspas, em sua mentalidade, em sua perspectiva, elas não têm condições de corresponder a Deus porque elas estão presas em si mesmas. Elas estão presas em suas experiências, elas estão presas em sua própria realidade, elas estão presas em seu próprio contexto. Nós podemos chegar para essas pessoas com uma linda mensagem, com uma ideia magnífica, maravilhosa. Nós podemos chegar para elas e desafiá-las e dizer como Deus gostaria de usar a vida delas para um propósito precioso e glorioso. Mas a resposta delas, infelizmente, vai ser uma resposta que nunca vai estar à altura, porque elas estão condicionadas a uma realidade. Você entende que Jeremias tinha todo um contexto que de repente foi invadido por Deus? E como eu gostaria que as nossas vidas tivessem esse impacto, que de repente no meio do nosso curso normal, que de repente, sei lá, na nossa segunda-feira, no dia mais chato da nossa semana, enquanto nós estivéssemos ali, indo em direção àquele nosso trabalho que nós já nem gostamos mais, em direção àquela vida que nem a gente mais aguenta, em direção àquela realidade que a gente já está assim, saturado, que a palavra do Senhor viesse a nós, dentro daquele ônibus cheio e lotado, que Deus invadisse a nossa história, e que Deus começasse a nos desafiar para algo novo. Que Deus invadisse a nossa história e começasse a demonstrar para nós que Ele tem preparado para nós coisas que os nossos olhos não viram, coisas que os nossos ouvidos não ouviram e coisas que ainda não penetraram em nosso coração, mas que nos são reveladas pelo Seu Espírito. Perceba que Jeremias, ele tinha uma consciência de si mesmo que era extremamente natural. Jeremias, ele demonstra a sua própria realidade. Jeremias, ele não estava de certa maneira dando uma desculpa para Deus. Muitas pessoas dizem, que quando Jeremias diz para o Senhor: eu não passo de uma criança, eles estão dizendo assim: Jeremias está dando uma desculpa para Deus. Você não pode dar uma desculpa para Deus. Mas a questão é mais além. Jeremias não estava se desculpando, Jeremias estava se descrevendo. Isso não é uma desculpa de Jeremias, isso é uma autodescrição. Quando o Senhor disse que ele seria um profeta para as nações, ele sabia que o seu encargo então seria se posicionar para falar aquilo que o Senhor estava dizendo. Mas Jeremias, dentro do seu contexto, ele estava limitado a uma realidade. Um sacerdote só poderia ser ouvido a partir dos 30 anos. Jeremias conhecia muito bem essa dinâmica. Não tinha credibilidade, não tinha autoridade. Infelizmente, tudo aquilo que ele falaria entraria em descrédito. Por quê? Porque para aquela situação e para aquele contexto, Jeremias não passava de uma criança. Jeremias não está dizendo: puxa vida, eu não quero isso porque eu sou uma criança. Não, ele está dizendo: Senhor,
É interessante o que o Senhor está me dizendo, é muito preciosa a palavra que o Senhor está me dando, mas a questão é que, mesmo que eu me posicione, eles não vão me ouvir. Por quê? Porque no meu contexto, na minha situação, na minha realidade, na minha sociedade, uma pessoa só tem credibilidade depois dos 30 anos. Você nunca se perguntou por que Jesus inicia seu ministério depois dos 30 anos, com 30 anos? É justamente pela questão da credibilidade. Agora é interessante, queridos, que enquanto Jeremias está se descrevendo, dizendo: Senhor, versículo 6, eis que não sei falar porque não passa de uma criança, nós podemos perceber algumas coisas. A primeira coisa que nós podemos perceber é qual era a visão que Jeremias tinha de si mesmo. Como Jeremias se enxergava? Jeremias tinha um filtro natural em seus olhos. E isso fazia com que Jeremias se enxergasse desde uma perspectiva natural. Deixa eu te perguntar nessa noite, como é que você se vê? Será que você se vê como um homem, uma mulher que pode abalar as nações da terra? Ou você se vê como uma pessoa simples e normal, que não tem condições e capacidade de nada? Jeremias, ele estava desconsiderando tudo aquilo que Deus tinha pensado a seu respeito, pelo fato de estar se enxergando numa perspectiva natural. Qual é a visão, a consciência que Jeremias tinha de si mesmo? Qual era a sua identidade? A visão de Jeremias era uma visão que estava impossibilitando Jeremias, que estava impedindo Jeremias de abraçar a vontade de Deus para ele. E agora, será que a forma com que você se vê também não está fazendo a mesma coisa em você? Se você tivesse uma renovação no seu entendimento e pudesse se enxergar como Deus te enxerga, algumas coisas seriam diferentes em sua vida? Sim ou não? Se nós pudéssemos ter a perspectiva de Deus, será que algumas coisas seriam diferentes se nós... E houve um homem na Bíblia que, depois de olhar as coisas desde a ótica de Deus, teve uma reviravolta em todo o seu ministério. Isaías vem os 5 primeiros capítulos do seu livro profetizando e dizendo: ai de ti, ai de ti. Até que no 6º capítulo ele tem uma visão onde a sua perspectiva é mudada. Ele tem uma visão onde ele começa a ver as coisas não mais desde a sua ótica. Ele começa a ver as coisas desde a ótica de Deus. E aquela terra que era condenada, aquela terra que de certa forma estava recebendo uma palavra de juízo, o Senhor diz que ela estava cheia da sua glória. E quando Isaías tem a sua perspectiva em relação às coisas, a terra transformada, mudada, o Senhor faz uma pergunta meio estranha, porque só está o Senhor e o Isaías, e o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E agora um homem com uma consciência correta, com uma perspectiva correta, olhando as coisas desde uma ótica correta, ele tem a capacidade de dizer para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem que tem uma identidade renovada, um homem que consegue se enxergar da forma com que o Senhor lhe enxerga, ele não vai fugir dos desafios de Deus, irmãos. Ele não vai fugir da vontade de Deus, irmãos. Ele não vai conseguir de certa forma desconsiderar tudo aquilo que Deus tem pensado desde a eternidade a seu respeito. A única coisa que ele vai fazer, é mesmo com um frio na barriga, é se lançar nos braços do seu Pai e viver tudo aquilo que um dia ele pensou ao seu respeito. A identidade, ela se transforma em algo primário quando nós tratamos dos propósitos de Deus, porque sem uma identidade firmada nos valores divinos, dificilmente nós vamos alcançar esses propósitos. Agora veja o versículo 7, a resposta que o Senhor dá a Jeremias. Ele diz: mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Agora nós temos que entender que o quadro muda, e a pergunta agora é: qual é a visão que Deus tinha de Jeremias? Qual era a perspectiva de Deus para Jeremias?
A coisa mais fantástica é que a perspectiva de Deus para Jeremias era totalmente diferente da perspectiva para Jeremias, né? De Jeremias para si mesmo. O Senhor olha para mim e para você, Ele consegue enxergar todas as coisas para as quais Ele nos criou, todos os dons, toda a capacidade, toda a habilidade, tudo aquilo que Ele colocou em nós, que de certa forma precisa vir à luz, tornar-se evidência. Já está em nós, você entende? Já está em mim, já está em você, mas agora precisa se manifestar. Nesses dias, a identidade que nós precisamos construir, ela precisa estar baseada no que somos para Deus, amém? Não no que somos para nós mesmos, mas no que nós somos para Deus. A identidade que nós precisamos construir nesses dias, ela precisa estar baseada naquilo que o próprio Deus está enxergando ao meu respeito. Entendemos ou não? O Senhor vê algo em nós. Algo em nós o Senhor viu. Isso é fantástico, irmãos. É maravilhoso. Existe uma nova visão de nós mesmos que precisa ser construída nesses dias. Quem topa esse desafio? A Escritura diz que eu e você precisamos nos humilhar. A Escritura diz que eu e você precisamos nos quebrantar. A Escritura diz que nós precisamos nos prostrar e chegar ao ponto de colocar a nossa boca no pó. Só que a Escritura nunca disse que nós deveríamos nos menosprezar. Nós temos que fazer todas essas coisas. Nós temos que nos humilhar, nos quebrantar, nos prostrar. Mas nós, como povo de Deus, nós precisamos parar de nos menosprezar. Nós fomos alcançados por uma graça preciosa. Não foi isso que nós cantamos aqui nessa noite? Nós fomos alcançados por algo maravilhoso. O próprio Cristo deu a sua vida naquela cruz em nosso lugar, para que nós nos tornássemos um povo diante do Senhor, para que nós nos tornássemos em sua propriedade, para que fôssemos chamados de a menina dos seus olhos. Por isso já não é mais tempo de nos menosprezarmos. Os desafios que nós temos diante de nós como igreja, eles não toleram mais o menosprezo. Sim, eles vão ser levados adiante por homens e mulheres quebrantados, por homens e mulheres que vivem de joelhos, por homens e mulheres que vivem prostrados. Mas aqueles que se menosprezam, queridos, eles não vão conseguir chegar em lugar algum. O Senhor tem preparado coisas para nós que são fantásticas. E quando eu digo isso, eu não estou falando que o Senhor tem um carro novo para você, uma casa nova. Se Ele tiver, Ele vai te dar, fica tranquilo. Mas eu me refiro aos desafios que estão por vir. Eu me refiro às coisas que irão acontecer. Eu me refiro às nações que nós temos que alcançar. Eu me refiro à cidade de Pelotas que nós temos que ganhar. Eu me refiro ao estado do Rio Grande do Sul que nós temos que influenciar. Eu me refiro à nossa nação que está em crise, em colapso e está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo está reclamando e dizendo: o Brasil muda ou não muda. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que o Brasil muda quando a igreja mudar. Porque o mundo que está em crise, ele clama apenas por uma coisa. E não é por um novo partido político, não é por um novo ministério ungido, não é por um novo super apóstolo. Ele clama pela manifestação dos filhos de Deus. E enquanto nós não entendermos quem nós somos e quem nós somos os filhos de Deus. Enquanto nós não entendermos quem somos e o porquê estamos aqui e qual é o nosso destino eterno, irmãos, o mundo ao nosso redor vai perecer, as pessoas ao nosso redor irão perecer. Mas quando nós nos posicionarmos nessa realidade e entendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, as coisas ao nosso redor, elas serão diferentes. Por isso que uma nova visão de nós mesmos precisa ser construída nesses dias. O Senhor diz para Jeremias para não temer, porque Ele está com ele para o livrar.
E o Senhor dá uma experiência para Jeremias, versículo 9, diz assim: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias, ele não conhecia sua verdadeira identidade, ou seja, a perspectiva de Deus em relação a ele. Isso o impediu de alcançar aquilo que Deus queria naquele exato momento. Para que a gente construa uma nova identidade, para que a gente construa uma perspectiva diferente ao nosso respeito, nós precisamos saber o que Deus pensa sobre nós. Por exemplo, o Salmo 139 diz assim: ó Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor sabe quando me assento, quando me levanto, de longe penetra meus pensamentos, esquadrinha meu andar, meu deitar, e conhece os meus caminhos, e ainda a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já a conhece. Tu me cercas por diante e por detrás, sobre mim põe a sua mão, e tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, e eu não posso atingir. Perceba que o Senhor está pensando coisas ao nosso respeito e tem um cuidado que é extremamente especial em relação a nós. Por mais que eu e você não consigamos ver, Deus está agindo de forma invisível. Deus está de certa forma nos cercando com um amor precioso e maravilhoso. Por quê? O versículo 13 vai dizer que Ele formou o nosso interior, Ele nos teceu no seio da nossa mãe. Davi, quando descobre essa realidade, ele diz: graças te dou, porque de modo assombrosamente maravilhoso me formastes, e a tua obra é admirável, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, e os teus olhos me viram, substância ainda informe. E olha só que lindo: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Queridos, são inúmeros os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, ao ponto de Davi dizer que eles não têm fim, ao ponto de Davi dizer que eles excedem os grãos de areia. E é essa realidade que nós precisamos acessar. Nós podemos pensar coisas infinitas, nós podemos pensar em diversas coisas, mas chegou um tempo onde nós temos que deixar a nossa mente um pouco de lado e começar a pensar com a mente de Cristo, para que possamos então acessar os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito. Porque enquanto nós pensamos que não podemos, o Senhor está olhando para nós e está dizendo: sim, você pode. Enquanto nós pensamos que não dá, não tem como, não tem dinheiro, o Senhor está olhando para nós dizendo: sim, tem como, tem dinheiro, vai que eu estou nesse negócio, filho. É simples assim. Chega de ser homens e mulheres naturais que não discernem as coisas do Espírito. Chega de viver numa perspectiva que é 100% humana. Sim, temos que ter os pés no chão, mas querido, que a nossa cabeça esteja lá no céu, que a nossa cabeça esteja no alto, que estejamos acessando essa nova realidade, que são as dimensões espirituais, que nos lembremos aonde Cristo nos colocou, e não foi assentados dentro de um barracão alugado, numa cadeira de plástico, foi nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Querido, se nós simplesmente entendêssemos o que é que o Senhor libera para nós naquela cruz, cara, a nossa vida ia ser extremamente diferente. Nós não teríamos mais espectadores nos nossos cultos, nós não teríamos mais pessoas que vão num culto, nós íamos ter ali adoradores, pessoas prestando culto, e mais do que isso, nós íamos ver os filhos se manifestando no mundo. É interessante que são inúmeros os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, e são esses pensamentos que nos trouxeram à existência. E todos esses pensamentos estão falando a respeito de uma formação que é pré-estabelecida e que Deus tem para nós. Vamos parar para pensar, queridos, que Deus parou para pensar em nós antes que nós pudéssemos pensar nele.
Antes que você pudesse estar aqui nesse culto, pensando em Deus, querendo entregar algo para Deus, antes de que você tivesse consciência, Deus já estava pensando em você. Antes de que você viesse a existir, o Senhor já estava preparando coisas para você. E o fato do Senhor ter pensado em você, isso fez com que você viesse a existir. Isso fez com que você pudesse desfrutar de toda essa realidade. Isso fez com que você pudesse partir para a realidade da existência. E a coisa mais fantástica é que são esses pensamentos de Deus ao nosso respeito que determinam a nossa identidade, quem nós somos, que determinam o nosso propósito, por que estamos aqui, e determinam o nosso destino, para onde é que iremos. Sem termos nada, ainda sendo como substâncias informes, Deus pensa a respeito de nós e registra o seu pensamento para quê? Para que nada se perdesse, mas para que tudo então se realizasse. Entenda nessa noite que nós não somos um mero acidente, que nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui porque simplesmente algo aconteceu. Nós fomos planejados por Deus, nós fomos desejados por Deus, nós fomos criados por Deus, nós estamos dentro dessa realidade porque Deus o quis assim. E é maravilhoso pensar nisso, irmãos, porque isso começa a sarar a alma. Isso começa a mudar a vida. Isso começa a arrancar nossas desculpas. Porque nós perguntamos, tá, mas se o Senhor planejou coisas para mim, onde é que o Senhor estava enquanto eu estava sofrendo? E o Senhor responde que enquanto estávamos sofrendo, Ele estava na cruz do Calvário, redimindo toda a realidade do nosso sofrimento, nos dando possibilidade de sermos diferentes, nos dando possibilidades de sermos perdoados, nos dando a possibilidade de sermos transformados. Efésios diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Existem duas expressões que são chaves nesse texto, que é nele e para Ele. Deus primeiramente fez o que? Nos escolheu nele e depois nos escolheu para Ele. Como é que você escolhe alguém em você mesmo? Como é que você faz isso? Escolher alguém para você é fácil, não é verdade? Você vai jogar bola, você tem que montar teu time, o que você faz? Você escolhe para você. Você é o capitão do time, escolhe o João, o Gilberto, o Godoberto, fechou, beleza, nosso time, vamos jogar. Escolher para você é muito simples. Agora, como é que você escolhe em você? Para escolher em você, precisa estar aonde? Precisa estar em você. Agora, beleza. Nós estávamos em Deus, ok? Quando o Senhor nos escolheu, perfeito? Agora a segunda pergunta é: como é que nós fomos parar ali? Como é que nós fomos parar no ser de Deus, para que Deus em seu próprio ser pudesse nos escolher? Aí o Salmo de Davi responde para nós a pergunta. O simples fato de Deus pensar em nós, querido, fez com que passássemos a existir em seu próprio ser. E Deus pensou tanto em nós, que uma gama de pensamentos ao nosso respeito foi produzida, e mais do que pensar em nós, o Senhor registra cada um dos seus pensamentos ao nosso respeito em um livro. Ele determina o porquê nós nasceríamos, Ele determina o que nós faríamos, Ele determina quem nós seríamos, e escreve toda essa realidade que é boa, perfeita e agradável em seu livro. Agora é interessante que nós sabemos que algo aconteceu, e o que aconteceu? Nós caímos em pecado. É interessante que Moisés, quando está intercedendo pelo povo, ele quer de certa maneira barganhar com Deus e diz: Deus, se o Senhor não for salvar esse povo, risca o meu nome do seu livro. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu riscarei do meu livro todos aqueles que pecarem contra mim. O fato do nosso pecado ter se manifestado fez com que nós não pudéssemos mais desfrutar daquilo que Deus um dia pensou a nosso respeito. Mas a obra de Cristo na cruz é tão preciosa, queridos,
que em Cristo Jesus tudo aquilo que nós perdemos pode ser reconquistado. Que em Cristo Jesus toda a vida que um dia foi preparada por Deus, mas que de certa forma se transformou em algo oculto, em Cristo Jesus tudo isso pode ser revelado. Em Cristo Jesus tudo isso pode ser acessado. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Por isso ele diz que nós devemos buscar a nossa vida que está oculta, que está escondida em Cristo Jesus. Há uma vida escondida em Cristo Jesus para cada um de nós, e se nós perseguirmos essa realidade, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Só que o povo evangélico, ele não está afim dessas coisas. O povo evangélico está afim de conquistar outras coisas. Nós estamos afim de coisas bem diferentes do que perseguir uma vida que está oculta em Cristo Jesus. Nós temos mais coisas para fazer, na verdade. Mas de certa forma, deixa para lá. Queridos, quando João tem a visão do Apocalipse, o Pai está sentado no trono e tem um livro na sua mão que não pode ser acessado porque está selado com 7 selos. João vê que o livro não pode ser acessado, o seu conteúdo não pode ser conhecido. Então ele chora, se desespera. Até que um dos anciãos grita e diz: não chores, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e se tornou digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Tudo aquilo que estava oculto e que não podia ser acessado, agora em Cristo Jesus pode se tornar uma realidade para nós. Você não entendeu nada. Se eu visse uma caneta dourada assinando contratos aqui, você ia ficar doidão. Se eu visse a chave do apartamento aqui flutuando sobre a sua cabeça, você ia ficar bem louco. Mas quando eu falo que Deus em Cristo Jesus libera destino sobre a sua vida, isso não faz sentido nenhum para nós. Porque nós queremos outras coisas, afinal de contas, né? Falar do nosso destino hoje é falar numa utopia, porque nós não queremos alcançar um destino, nós queremos sim prosperar onde estamos. Falar de um futuro e um propósito no qual Deus vai me desafiar, você é louco, mano. Eu demorei tanto para conquistar o que eu tenho, e agora você vai querer que eu me desfaça de tudo. Eu estou nesse processo de me desfazer de tudo, cara. Sabe qual que é a coisa mais terrível? É descobrir que tudo aquilo que você investiu a vida inteira para ter, no final das contas não vale nada. Eu peguei tudo que eu tinha dentro da minha casa, tudo, televisão, armário, guarda-roupa. Vamos fazer um levantamento de quanto vale isso aqui. Não vale 5 mil reais, que é desgraça. E tudo aquilo, sabe o que era? Não, é meu, eu conquistei, eu trabalhei. Querido, tudo aquilo que você tem não vale nada. E eu percebi como eu fui um idiota. Por anos e anos. Defendendo e protegendo aquilo que não valia nada. E deixando ir-se pelos meus dedos aquilo que valia tudo. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Pelo que você vai continuar lutando? Por aquilo que ainda vai passar ou por algo que vai permanecer por toda a eternidade? Qual vai ser, cara, as coisas nas quais nós, a partir desses dias, vamos investir? Nós vamos ser que nem o jovem rico?
perder a oportunidade de andar com Jesus porque queremos preservar os nossos bens? Ou nós vamos ser tipo um Zaqueu, que vamos estar disposto a vender até o que temos para restituir 4 vezes mais as pessoas que defraudamos? Quem nós vamos ser nesses dias? Hein, irmãos? Quem nós seremos? Eu quero repartir. Irmãos, vamos voltar para Jeremias e ver o final da mensagem para a gente ir embora, comer alguma coisa, tomar um mate, né, pastor? Continuar as nossas conversas, né? Jeremias 4 diz que veio a palavra do Senhor a ele dizendo, e é interessante que esse termo aqui no hebraico indica uma insistência de Deus, como se várias vezes Deus tivesse dito e manifestado a palavra dele para Jeremias. O que Deus queria mostrar para Jeremias era a realidade da sua formação, e muitas vezes eu vejo que Deus quer insistir conosco, com cada um de nós, demonstrando como é que nós fomos formados. Nós não fomos formados para o sistema evangélico, amém? Nós não fomos formados para termos uma religião evangélica. Nós não fomos formados para ir num culto no domingo, amém? Nós não fomos formados para sermos religiosos. Nós não fomos formados para sermos crentes. Nós não fomos formados para essas coisas. Nós fomos formados para uma realidade que transcende tudo isso, para uma realidade que está além de tudo isso. E o Senhor diz para Jeremias que antes mesmo que ele fosse formado, ele foi conhecido. A palavra conheci, ela tem diversos significados, mas existem 3 aqui que vão chamar muito a nossa atenção. São observar, reconhecer e cuidar. Antes mesmo de Jeremias ser formado no ventre da sua mãe, a Escritura está trazendo a ideia de que Deus estava o observando. E observação é o que, queridos? Observação é algo que demanda tempo. A observação de Deus é algo totalmente diferente da nossa. Por quê? Porque Deus vai separar tempo para observar, para idealizar. É tipo Gênesis 1, Deus vai reunir o seu conselho, Deus vai deliberar, Deus vai pensar, e então Ele vai executar. E é interessante que não é só observação, também significa reconhecer. Depois que Deus observa, delibera, determina, algo interessante acontece, porque Deus então quer reafirmar, Deus quer autenticar cada pensamento, como alguém que vai ao cartório e reconhece a sua firma, reconhece a sua assinatura. E é interessante que não é só observar e reconhecer, Deus também quer cuidar. Depois que ele observa e reconhece, Deus vai cuidar, Ele vai fazer com que cada detalhe aconteça como Ele mesmo planejou. Entenda o Jeremias aqui, irmão, porque Jeremias está sendo uma alusão para nós. Jeremias baseado na identidade natural, que está sendo forjada pelas circunstâncias humanas. Ele trouxe à luz a sua consciência, a consciência que ele tinha de si mesmo. Por não conhecer a identidade sobrenatural ou a perspectiva de Deus ao seu respeito, como Deus olhava para ele, por desconsiderar isso, tudo aquilo que Deus tinha traçado estava sendo desconsiderado. E o problema é que isso acontece diariamente nas nossas vidas. Diariamente nós estamos, tendo a infelicidade de rejeitar o que Deus tem para nós, porque nós já temos uma rotina muito carregada de coisas e não dá para acrescentar agora a vontade de Deus nela. Olha, Deus, eu até queria, até gostaria, mas eu estou muito ocupado no presente momento. Estou ocupado demais, correndo atrás das minhas coisas, dos meus planos, dos meus propósitos, dos meus objetivos. Queridos, nada contra, mas quantas vezes nós fomos lá, e também não muita coisa a favor, quantas vezes nós fomos lá no final de ano e fizemos a nossa lista e colocamos diante de Deus e dizemos: Deus, está aqui meu projeto de vida. E Deus, eu tenho certeza que Ele cruza os braços, olha as pessoas e diz: inocente, não sabe de nada.
Deus, querido, Ele nos deu a Escritura, nos deu a Bíblia, e Ele fala assim, mas aqui está o meu projeto de vida para você. Nós invertemos as coisas. Nós queremos que Deus abençoe coisas que Deus não vai abençoar, e não queremos nos vincular em questões que já são abençoadas por Deus. Se você for em busca daquilo que é a vida que está oculta em Cristo Jesus para você, querido, você não vai precisar fazer campanha nenhuma para Deus abençoar as coisas. Porque se você sempre vai andar numa perspectiva onde tudo já está abençoado. Só que o problema é que a gente é muito tosco, né? A gente quer decidir como Deus vai trabalhar. A gente quer dizer assim, Deus, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Você já viu a gente orando? A maioria do tempo que nós passamos orando, na verdade não é orando, é dando ordens em Deus. Determina agora! Ainda usa Jesus, em nome de Jesus. Fica olhando o pai e diz assim, não, ele vai crescer um dia, meu guri. Ele vai crescer um dia. Um dia ele vai crescer. Um dia ele vai se envergonhar. Diz que um dia fizeram um culto de um homem viria pregar e ensinar um seminário, né? Pastor Daniel, seminário. E viria falar sobre oração. E ele iria usar a parábola do filho pródigo. Como vamos aprender a orar com o filho pródigo? Era o tema do congresso. E aí o cara foi pensando, nossa, vai ser uma oração linda, né? Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. E o cara foi no congresso com essa expectativa de, nossa, vai ser algo tremendo. Aí o irmão abriu a Bíblia. Abram só a Bíblia comigo, né? Em Lucas 15. E ele começou a ensinar algo interessante. Quando você for orar, você tem que chegar no pai e dizer, pai, me dá a minha herança. Irmão, você percebe que nós oramos que nem o filho pródigo orou? Nós chegamos para o pai e exigimos a nossa herança. É duro, né? Oh Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, né? Eu sou o pecador aqui. Estou pregando para mim aqui nessa noite. Estou muito sentimental ultimamente. Se a gente se lançar na vontade de Deus, baseado nessa identidade velha, da velha criatura, nós vamos continuar fazendo as besteiras que a gente faz. Nós vamos continuar correndo atrás de tudo aquilo que Deus prometeu que nos daria. E nós vamos deixar de investir os nossos esforços naquilo que de certa forma precisa do nosso investimento. Se nós continuarmos nessa velha identidade, nessa perspectiva humana a nosso respeito, nós não vamos poder avançar. Pelo contrário, nós vamos regredir. Só que o Senhor, Ele está despertando algo em nós. Porque o Senhor quer que a sua igreja avance. Nós estamos caminhando para os tempos do fim. E o Senhor quer uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra coisa semelhante. O Senhor quer mudar o entendimento do seu povo e lavar o seu povo através da sua palavra. E a primeira coisa é, o Senhor precisa que o seu povo perceba quem Ele verdadeiramente é. Quem nós verdadeiramente somos. Quanto mais nós focamos nessa identidade natural, querido, mais nós perdemos tempo, porque nós já sabemos as marcas que ela deixou em nós. Agora o que nós precisamos é conhecer a nossa identidade sobrenatural. Da mesma forma como, de certa forma, na nossa vida, algo aconteceu e gerou cada um de nós como nós somos. Algo também vai acontecer da parte de Deus. Deus vai intervir na nossa vida e vai começar a
de certa forma, descortinar aquilo que Ele quer revelar a cada um de nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Esse é um tempo, irmãos, onde o Senhor quer nos levar a essa realidade, onde nós podemos construir a nossa identidade baseada nos valores que Deus tem para nós. A coisa mais fantástica é que os mesmos pilares que Deus utiliza para construir, né, os mesmos pilares da construção dessa identidade humana natural são os mesmos pilares que nós vemos na Escritura Deus utilizando para construir a nossa identidade no reino de Deus. A nossa hereditariedade, querido, da onde é que você veio? Você não veio do seu pai, da sua mãe, a sua origem não é um ventre, a sua origem é os céus, você veio do seu Senhor. Agora é interessante qual é a perspectiva do meio no qual você vive num reino que é perpétuo e inabalável. Você está inserido numa igreja que a cada dia está sendo edificada. E o que você faz com as suas experiências pessoais? É simples, você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Queridos, tudo tem uma nova configuração em Cristo Jesus. Tudo tem uma nova perspectiva em Cristo Jesus. Tudo encontra um novo sentido em Cristo Jesus. Tudo é mudado e é transformado quando nós estamos firmados em Cristo Jesus. Nada permanece sendo a mesma coisa, ninguém permanece sendo a mesma pessoa. Queridos, nós fomos desafiados pelo Cristo a vivermos em novidade de vida, e isso só pode ser desfrutado na medida em que nós conhecemos a nossa verdadeira identidade. Por isso eu quero desafiar você para os próximos dias, porque nos próximos dias nós vamos entrar dentro dessa realidade de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo, de quem nós verdadeiramente somos e de como podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Esse é um tempo extremamente novo, extremamente novo, extremamente novo, e nós precisamos desfrutar. Senhor, nessa noite nós levantamos a nossa voz. Senhor, nessa noite nós levantamos nossa voz e pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos. Pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos perceber, Deus, a verdadeira identidade que está escondida em Cristo Jesus. Nós pedimos, abra os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos, Senhor, descobrir a nossa vida que está oculta, está escondida em Cristo Jesus. Nessa noite eu gostaria de chamar o Jeremias aqui na frente. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Você que se sente como Jeremias, você não está dando desculpas para Deus, mas você percebe, cara, eu estou numa situação onde eu preciso de um rompimento. Eu preciso que Deus destrave coisas em minha vida. Eu preciso desfrutar de uma nova temporada, de um novo